Os protestantes erram gravemente ao defender o sola scriptura, pois, no cristianismo primitivo, a máxima autoridade era da Igreja e não das Sagradas Escrituras. Ora, as Sagradas Escrituras eram autoridade, mas a autoridade definitiva era a Igreja, intérprete das mesmas Sagradas Escrituras. E é isso que nós vamos ver na patrística. Cordiais saudações, eu sou o Padre Policarpo, bem-vindos ao canal A Fé Ortodoxa. Então, vamos ilustrar com um texto dos pais da Igreja, refutando a tese do sola escritura e mostrando por que os protestantes laboram em erro. Vamos lá. Onde o bispo aparecer, que a congregação esteja ali. Onde o bispo aparecer, que a Onde o bispo aparecer, que a congregação esteja ali também. Do mesmo modo, onde Jesus Cristo está, ali está a Igreja Católica, Santo Inácio de Antioquia. Aquele, portanto, que não se reúne com a Igreja, tem demonstrado com isso seu orgulho e condenou a si mesmo. Para a Igreja de Deus, que peregrina em Esmirna, para a Igreja de Deus, que peregrina em Filomério, e para todas as congregações da Santa e Católica Igreja em todos os lugares, do martírio de São Policarpo, bispo de Esmirna. Nosso Senhor Jesus Cristo é o Salvador de nossas almas, o governador de nossos corpos e o pastor da Igreja Católica através do mundo. Martírio de São Policarpo. Que nós escolhamos ser da Igreja da vida, de tal modo que sejamos salvos. Entretanto, eu suponho que vocês estão cientes de que a Igreja viva é o corpo de Cristo. Pois as Escrituras dizem, Deus fez o homem macho e fêmea. O macho é Cristo e a fêmea é a Igreja. E os livros e os apóstolos declaram que a Igreja não é do tempo presente, mas desde o princípio, pois ela era espiritual. Segunda Clemente, ou a pseudo-clementina. Eu disse, é a Igreja. Ele disse, é a Igreja. E eu lhe disse, então, por que ela é uma mulher idosa? Ele respondeu, porque ela foi criada antes de tudo. Por causa disso, ela é idosa. E o mundo foi feito por amor a ela. Do livro O Pastor, de Hermas. Aqueles que têm crido no Senhor, por meio de seu Filho, e estão vestidos com esses espíritos, tornar-se-ão um espírito, um corpo. Além disso, a cor de suas vestes será uma, do mesmo livro, cujo autor é Hermas. O livro O Pastor. Todas as nações que habitam debaixo do céu foram chamadas a ouvir e crer no nome do Filho de Deus. Portanto, tendo recebido o selo, eles têm um entendimento e uma mente, e sua fé tornou-se uma, e seu amor um, do mesmo livro. Pastor. O autor, Hermas. O mundo é guiado e agitado pela tempestade dos pecados. Portanto, Deus deu a ele assembleias, queremos dizer, santas igrejas, nas quais sobrevivem as doutrinas da verdade. São Teófilo, bispo de Antioquia. Esse texto é muito importante, porque diz que a verdade sobrevive nas igrejas e não na Bíblia. Não é no intérprete, não é na sola escritura, não é na opinião de um Lucas Banzoli, de um Gabriel Enes, de um pastor Eliseu que sobrevive à verdade. A verdade está nas santas igrejas de Deus. Bom,
Apesar de dispersa através do mundo inteiro, até mesmo nos confins da terra, a Igreja recebeu esta fé dos apóstolos e seus discípulos. A Igreja recebeu essa pregação e essa fé. Apesar de estar espalhada através do mundo inteiro, ainda assim ela preserva cuidadosamente a mesma, como se ocupasse apenas uma casa. Ela também acredita nestes pontos como se tivesse apenas uma alma e o mesmo coração. Ela proclama essas coisas, ensina-as, passa-as adiante com perfeita harmonia, como se possuísse apenas uma boca. Pois apesar de as línguas do mundo serem diferentes, ainda assim o significado da tradição é um e o mesmo, pois as igrejas que têm sido plantadas na Alemanha não acreditam nem transmitem qualquer coisa diferente. Também as igrejas na Espanha, na Gália, no leste, no Egito, na Líbia ou nas regiões centrais do mundo fazem o mesmo. Santo Irineu, bispo de Lyon, dizendo que a doutrina na igreja é uniforme. É por causa disso que temos várias opiniões é por causa disso que temos as várias opiniões que existem entre os hereges, à medida que cada um deles adotou erros, na medida da capacidade que possuíam. Mas a igreja, através do mundo inteiro, tendo sua origem firme nos apóstolos, persevera em uma e a mesma opinião acerca de Deus e de seu Filho, Santo Irineu. Ou seja, os hereges, eles caíram em erros, mas a igreja, ela espalhada pelo orbe terrestre, ela acredita na mesma doutrina, coisa que não se vê no protestantismo. E todos eles se chamam de irmãos e todos eles se reúnem para falar mal das doutrinas católicas. Está dito. Na igreja, Deus estabeleceu profetas, mestres e todos os outros meios por meio dos quais o Espírito trabalha. Aqueles que não se unem com a igreja não são participantes dessas coisas. Em vez disso, eles defraudam a si mesmos por meio de suas opiniões perversas e comportamento infame. Pois onde está a igreja, ali está o Espírito de Deus. E onde está o Espírito de Deus, ali está a igreja e todo tipo de graça. Então, o Espírito está onde está a igreja. O Espírito está onde está a igreja. E onde está o Espírito, está a igreja, está todo tipo de graça. Então, a graça não está na Bíblia. A graça não está na leitura da Bíblia. Ou na interpretação do indivíduo que acha que a sua interpretação da Bíblia, que sua leitura da Bíblia tem o Espírito Santo. Não tem. O Espírito Santo está na igreja. Tá? É isso que Santo Irineu ensina. Será a boa vontade de Deus tomar uma igreja que será santificada pela comunhão com seu Filho, Santo Irineu. Alguns são cridos como sendo presbíteros por muitos. Entretanto, eles servem apenas suas próprias cobiças e não colocam o temor de Deus como supremo em seus corações. Em vez disso, eles se conduzem com desprezo em relação a outros. Eles estão inchados com orgulho de ocuparem assento principal, e eles praticam atos perversos em segredo. Cabe a nós manter-nos afastados de tais pessoas e aderir àquelas que, como eu já observei, sustentam a doutrina dos apóstolos. São esses que, junto com a ordem dos presbíteros, demonstram o falar sadio e uma conduta irrepreensível para a confirmação e correção dos outros. Santo Irineu. Então, Santo Irineu ensina que nós devemos estar firmes na doutrina dos apóstolos, porque já na sua época
muitos homens se diziam presbíteros e não eram. E as pessoas só iam saber que tinha um bispo de verdade, um presbítero de verdade, naquela igreja que conservou a doutrina apostólica. A igreja é o sal da terra. Ela foi deixada para trás dentro dos limites da terra e está sujeita ao sofrimento humano. E apesar que membros inteiros são geralmente tirados dela, e o pilar de sal permanece. Isso tipifica o fundamento da fé, que faz fortes e envia os filhos adiante para o Pai. Santo Irineu. A igreja ilustre está em todos os lugares. O lagar é escavado em todos os lugares, pois aqueles que recebem o Espírito estão em todos os lugares. Santo Irineu, bispo de Lyon. Mas o caminho daqueles que pertencem à igreja circunda o mundo inteiro, como possuindo a tradição verdadeira dos apóstolos. Ela nos capacita a enxergar a fé de todos é uma e a mesma, pois todos recebem um e o mesmo Deus Pai de todos. Todos creem na mesma dispensação acerca da encarnação do Filho de Deus. Todos estão conscientes do mesmo dom do Espírito, estão familiarizados com os mesmos mandamentos. Todos preservam a mesma forma da constituição eclesiástica e aguardam o mesmo advento do Senhor. Todos aguardam a mesma salvação do homem completo, isto é, a alma e o corpo. E sem dúvida, a pregação da igreja é verdadeira e firme, na qual um e o mesmo caminho de salvação é apresentado através do mundo inteiro, pois a luz de Deus está confiada a ela. Então, a luz de Deus não está confiada ao leitor da Bíblia. A luz de Deus está confiada à igreja. Então, é a igreja que preserva a doutrina dos apóstolos. Tá? É a igreja, segundo Santo Irineu de Lyon, que é sal da terra e luz do mundo. É ela que conserva a pregação verdadeira. Então, é ela que é a autoridade máxima. Não se vê essa coisa de só a escritura. Vamos ver se tal doutrina está na Bíblia. Não existia isso no cristianismo primitivo. O que existia era a autoridade da igreja, a autoridade eclesiástica. É isso que se vê no cristianismo primitivo. Não havia qualquer vestígio de protestantismo. Continuando. A igreja prega a verdade em todos os lugares, e ela é o castiçal de 7 braços que carrega a luz de Cristo. Portanto, aqueles que desertam a pregação da igreja questionam o conhecimento dos santos presbíteros. Portanto, nos convém evitar suas doutrinas e tomarmos muito cuidado para não sofrermos qualquer dano da parte deles. Assim devemos fugir para a igreja e crescermos em seu seio e sermos nutridos com as escrituras do Senhor, pois a igreja tem sido plantada como um jardim neste mundo. Então, a gente tem que fugir da heresia, mas na igreja. É na igreja que a gente foge da heresia, porque a igreja tem as escrituras. Mas claro, não brilha o sol. A mãe atrai as crianças para si mesma e nós buscamos a nossa mãe, a igreja. São Clemente de Alexandria. Então os cristãos consideravam a igreja como mãe, os primeiros cristãos. Ela também permanece por todas as gerações, sempre se regozijando. Ela subsiste dessa forma pela resistência de nós, os crentes, que somos os membros de Cristo. Clemente de Alexandria. O Espírito Santo é um e o mesmo em todos os lugares, e uma única mãe virgem. Eu amo chamá-la de igreja. Clemente de Alexandria. O instrutor, por transplantar-nos
para dentro de sua igreja, nos uniu a si mesmo. Ou seja, nós só estamos unidos a Cristo por causa da igreja e não por causa das Escrituras. A igreja terrestre é a imagem da celestial, Clemente de Alexandria. Agora não é o lugar, mas a Assembleia dos Eleitos que eu chamo igreja, Clemente de Alexandria. Eu estou demonstrando que o único verdadeiramente santo e piedoso homem é aquele que é verdadeiramente um, de acordo com a regra da igreja, Clemente de Alexandria. Não devemos de nenhuma forma violar o cânon da igreja, Clemente de Alexandria. É necessário responder graciosamente às perguntas e demonstrar a partir das próprias escrituras como as heresias fracassaram. É necessário mostrar que apenas na verdade e na igreja antiga estão tanto o conhecimento mais exato como o mais verdadeiro conjunto de princípios, Clemente de Alexandria. É evidente desde a antiguidade e da verdade perfeita da igreja que essas últimas heresias, juntamente com essas ainda mais recentes no tempo, eram invenções novas e falsificadas. Do que se tem dito, é de minha opinião que a verdadeira igreja, aquela que realmente é antiga, é uma. Não estão arrolados aqueles que são justos de acordo com o propósito de Deus. A única igreja está associada numa herança conjunta na natureza daquele que é um. Mas os cismáticos se empenham para repartir a igreja em muitas seitas. Portanto, nós dizemos que a antiga e católica igreja está sozinha em substância, ideia, origem e preeminência. Ela reúne, como faz na unidade da única fé, aqueles que já são ordenados. Clemente de Alexandria. A preeminência da igreja está em sua unidade. Ela é a base da união. Nisso ela supera todas as outras coisas, e nada existe como ela, ou que se iguale a ela. Clemente de Alexandria. Seja onde for manifestado que se encontra uma verdadeira regra e fé, seja onde for manifestado que se encontram a verdadeira regra de fé cristã, ali também estarão as Escrituras e a correta exposição das mesmas e todas as tradições cristãs. Então, Tertuliano diz que as Escrituras, a sua correta interpretação e as tradições apostólicas se encontram na Igreja. Os apóstolos, então, de igual modo, fundaram igrejas em todas as cidades, das quais todas as outras igrejas, uma depois da outra, emprestaram a tradição. Os apóstolos, então, de igual modo, fundaram igrejas em todas as cidades, das quais todas as outras igrejas, uma depois da outra, emprestaram a tradição da fé e as sementes da doutrina. E elas estão cada dia emprestando as mesmas para que possam tornar-se igrejas de Deus. Deixa eu ler de novo aqui, porque deixa até chegar a luz. Bom, os apóstolos, então, de igual modo, fundaram igrejas em todas as cidades, das quais todas as outras igrejas, uma depois da outra, emprestaram a tradição da fé e a semente da doutrina. E elas estão a cada dia emprestando as mesmas para que possam tornarem-se igrejas. De fato, é apenas por esse motivo que elas mesmas poderão se considerar apostólicas, como sendo geração das igrejas apostólicas. Todo tipo de coisa deve necessariamente reverter para o seu molde original, para a sua classificação. Portanto, as igrejas, apesar de serem muitas e tão grandes, compõem apenas uma igreja primitiva dos apóstolos, das quais elas todas brotam.
Dessa forma, todas são primitivas, e todas são apostólicas, e todas têm sido provadas como uma em unidade por meio de sua comunhão pacífica, título de irmandade e vínculo de hospitalidade, privilégio que nenhuma outra regra domina, senão a única tradução desse mesmo mistério, Tertuliano. Aqui o texto de Tertuliano é um belo texto, onde ele diz que as igrejas mais antigas emprestaram a tradição, a fé para a fundação de novas igrejas. E essas outras igrejas, por sua vez, emprestaram suas tradições, seu ordenamento jurídico, o modo como funciona a igreja, toda a hierarquia para outras igrejas que foram fundadas e brotaram através dessas igrejas. Então, todas as igrejas que iam nascendo eram consideradas apostólicas e primitivas. Por quê? Porque receberam e conservaram a doutrina dos apóstolos. Por isso que a Igreja Ortodoxa, ela continua sendo a igreja primitiva, porque conservou a doutrina da igreja primitiva e conservou também a apostolicidade. Portanto, com base nisso, nós elaboramos nossa regra. Uma vez que o Senhor Jesus Cristo enviou os apóstolos para pregar, nenhum outros devem ser recebidos como pregadores, além daqueles que Cristo apontou. Pois nenhum homem conhece o Pai, exceto o Filho, e aquele a quem o Filho o revelar. Não parece que o Filho tenha revelado o Pai a qualquer outro, senão aos apóstolos, os quais ele enviou para pregar. Ora, a mensagem que eles pregaram, em outras palavras, aquilo que Cristo revelou para eles, só pode ser provada de modo apropriado por aquelas mesmas igrejas que os apóstolos fundaram pessoalmente, pois eles mesmos declararam o evangelho diretamente para elas. Então, se essas coisas são assim, igualmente, claro que toda doutrina que concorda com as igrejas apostólicas, aqueles moldes e fontes originais da fé devem ser consideradas como verdade e como contendo, sem nenhuma dúvida, o ensinamento que ditas igrejas receberam dos apóstolos, e os apóstolos de Cristo e Cristo de Deus. Tertuliano. Nós temos comunhão com as igrejas apostólicas, porque nossa doutrina não é diferente das delas em nenhum aspecto. Esse é o nosso testemunho, a verdade. Então Tertuliano está dizendo que a igreja, ela tem a mesma doutrina em todo o mundo, não muda. E essa unidade mostra o que? A verdade. Não é crível dizer que os apóstolos eram ignorantes quanto à totalidade do escopo de sua mensagem, a qual deveriam declarar o que eles falharam em tornar conhecido a todos os homens a inteira regra de fé. Vejamos, então, se apesar de os apóstolos terem proclamado a mensagem de forma simples e completa, as igrejas, por falta delas mesmas, proclamaram a mensagem de modo diferente daquela dos apóstolos. Vocês descobrirão que os hereges fizeram avançar tais sugestões de desconfiança. Vamos supor então que todas as igrejas erraram. Vamos supor que o apóstolo estava enganado quando deu seu testemunho. Vamos supor que o Espírito Santo tem interesse insuficiente por qualquer igreja para conduzi-la à verdade, apesar de ele ter sido enviado por essa razão por Cristo. Vamos supor ainda que ele, mordomo de Deus, o vigário de Cristo, negligenciou seu ofício, permitindo que as igrejas por um tempo tivessem
um entendimento diferente e acreditassem de modo diferente do que, do que, do que aquele que ele mesmo estava pregando por meio dos apóstolos. Se isso foi assim, é razoável que tantas igrejas, tantas e tão grandes igrejas, tenham se desviado adotando uma e a mesma fé? Nenhum acontecimento ocorrido entre muitos homens conduz a um e mesmo resultado. O erro da doutrina nas igrejas precisava necessariamente ter produzido resultados diversos. Entretanto, quando aquilo que foi depositado entre muitos é encontrado como sendo um e o mesmo, não se trata do resultado do erro, mas da tradição. Então, será que alguém pode ser descuidado bastante e dizer que aqueles que passaram adiante a tradição estavam errados? Outro belo texto de Tertuliano, mostrando que a igreja ela é indivisa na doutrina, que somente a igreja pode produzir a unidade, e essa unidade vem da tradição apostólica. Tá? Então, mais um texto de Tertuliano comprovando que a autoridade máxima era da igreja. Os hereges já contestavam a igreja lá nos tempos primitivos. Mas Tertuliano mostra que a igreja é uma, ela é indivisa por causa da sagrada tradição, coisa que não se vê no protestantismo. A igreja ortodoxa em qualquer parte do mundo tem a mesma crença, os mesmos sacramentos, as mesmas doutrinas. A igreja ortodoxa acredita na Sagrada Comunhão, que o pão e o vinho consagrados são o corpo e o sangue de Cristo, acredita na virgindade perpétua de Maria, Mãe de Deus, acredita na Sagrada Tradição, acredita nos 7 sacramentos, acredita na comunhão dos santos, acredita na vida eterna, na imortalidade da alma e muitas outras coisas. E tudo isso é acreditado em todas as igrejas, sem nenhuma diferença, sem nenhuma distorção. E isso é obra da graça. Vamos continuar. Onde está o temor de Deus, aí está a seriedade. Uma diligência honrada e ainda pensativa, um cuidado ansioso e uma bem cuidada admissão ao ministério. Ali também está a comunhão guardada com segurança, uma promoção para a liderança de acordo com bom serviço e uma submissão escrupulosa à autoridade. E também estará uma frequência devota, atitude modesta e uma igreja unida a Deus em todas as coisas. Bom, tem muitos outros testemunhos, eu vou ficando por aqui. Caso tenham gostado, curtam, comentem e compartilhem. E até o próximo vídeo, se o bom Deus assim o permitir.